Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos, irmãs. O Espírito Santo possa abençoar grandemente a vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Nossos irmãos que não puderam vir, né, irmãos, mas que estão nos assistindo pela live. Com o amor de Deus, cada dia possa superabundar cada coração, em nome de Jesus. E livrar-nos, irmãos, do pecado que tão de perto nos odeia. Amém? Em nome de Jesus. Estamos há 2 cultos, né, falando sobre isso, sobre esse tema de o pecado, ele nos separa de Deus, né? O pecado, irmãos, ele nos impossibilita, né, de nos achegarmos a Deus, não é verdade? Ah, mas eu sou pecador. Mas se você é um pecador e se arrepende dos seus pecados, é isso que Deus se agrada, né? É isso que Deus se agrada. Deus, ele vai te ouvir. Deus, ele vai estar com seus ouvidos atento às suas orações, né? Por quê? Porque você se arrepende. Você se arrependeu. E foi para isso que Jesus, ele veio, né, irmãos? Para que nós pudéssemos ter, né, a oportunidade de arrependimento, que antes não tínhamos, né? Antes nenhum homem tinha direito de se arrepender, né? Pecou, ia para a cidade do pé junto. Se não fosse por causa do fogo do céu que descia, era apedrejado. Então era assim. Mas Jesus, ele veio mudar isso daí, né, irmãos? Veio mudar essas coisas. Então, quinta-feira passada, nós começamos, né, e eu falei um pouquinho também no sábado, ali para os irmãos em Cajamar, né, e estamos dando continuidade, em nome de Jesus. Os irmãos, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 5. Enquanto isso, eu vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nosso Deus, obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua justiça, Senhor. Toma posse, Senhor, do nosso ser. Toma posse, Senhor Jesus, da nossa mente. Toma posse, Senhor Jesus, dos nossos membros que estão sobre a terra. Em nome de Jesus, para que possamos apresentá-los como instrumentos de equidade, como instrumentos de justiça, Senhor. Em nome de Jesus, para que em tudo o teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer de nós o teu querer e o teu efetuar, a obra que homem nenhum pode fazer, nos livrando, Senhor Jesus, de toda soberba, arrogância, de toda presunção, altivez que se levanta, em nome de Jesus, Espírito Santo. E cada dia, Senhor Jesus, nós possamos fazer mais e mais o teu nome, Senhor Jesus, engrandecido, o seu nome mais e mais conhecido dentre os homens, em nome de Jesus, Espírito Santo. Que o teu amor, Senhor, a cada dia, Senhor, possa, Senhor Jesus, nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aqui em Romanos capítulo 5, aqui no 12 fala assim, irmãos, no cabeçalho diz assim, por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça, né? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Por causa de um só, né? Por causa de um só, tudo aquilo passou a todos os homens. Todos pecaram. Ou seja, lá em Romanos 3, 19 em diante, nós tínhamos dito, né? Lido lá, que todos estavam debaixo do pecado, né? Não tinha um justo sequer, nenhum que buscasse a Deus. E aqui fala que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, se os irmãos analisar, qual foi o propósito de Jesus, né? De ter vindo. Jesus, ele não veio em vão. Se todo mundo tivesse justo, se todos fossem santos, né?
não tivesse pecado nenhum, como nós ouvimos muitos dizer, né? Eu não bebo, eu não fumo, não tenho vícios, eu não desejo mal ao meu próximo, eu não, né? Tem muitos que falam assim, né? Eu pago minhas contas tudo direitinho, trabalho, sou honesto, então eu sou de Deus e eu creio que Deus vai me salvar. Não, todos pecaram, todos estão debaixo do pecado. E sem Jesus, não tem como nos achegarmos ao Pai. Sem Jesus, sem passar por Ele, não tem como o homem ser livre dos seus pecados e assim ser justificado diante de Deus, né? Não tem como, é por Jesus. Por isso Jesus veio. Se Jesus veio, é para que o homem pudesse passar por Ele, porque Ele é a porta, assim como o nosso cooperador Henrique, ele pregou um dia sobre a porta, né? Terça, ele falou um pouco sobre isso, né? Jesus é a porta. Então, por isso Jesus veio, porque não tinha porta para o homem passar. A única porta que o homem passava era para o inferno. Essa era a única porta, porque o pecado, o salário do pecado é morte. Então, essa era a única porta que o homem tinha para passar. Mas Jesus, ele veio abrir uma porta, né, para os homens serem livres, livres dos seus pecados, das suas mazelas, das suas iniquidades, e assim serem justificados diante do Pai, né, e se salvarem. Por isso ele veio, nos livrar. O pecado, irmãos, o pecado afasta o homem de Deus, né? Se os irmãos bem souberem, em muitas famílias, o pecado afasta até uns dos outros, não é verdade? Tem famílias que primos, irmãos, e assim vai, eu não suporto fulano de tal. Toda vez que ele vem, ele fala isso, fala aquilo, é só ele que quer saber, é só ele que sabe de tudo, e isso eu estou falando um exemplo, né? Mas tem muito mais outras coisas pesadas, né? E até mesmo seus familiares não se suportam, né? Quer dizer, o pecado separa-os da comunhão de família, quanto mais de Deus, né? Se muitas vezes a mentira, por exemplo, quem é que gosta de estar junto de um mentiroso? Os irmãos gostam? Nenhum aqui gosta de estar junto de um mentiroso, né? Não é verdade? Porque você nunca sabe quando ele vai falar a verdade. Então, por aí se tira. Agora, quando a pessoa é verdadeira, doa o que doer, ela diz na lata, aí você sente até confiança. Pode doer um pouco, né? Mas você sente confiança, porque sabe que ela não vai mentir. Então, ninguém aqui gosta de andar com um mentiroso. Ninguém aqui gosta de andar com alguém que anda na rua mexendo com os outros, né? Então, o pecado já se separa aí, uns dos outros. E separa o homem também de Deus, com certeza. E Jesus, ele veio mudar essa história, né? Porque como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. E como isso é possível? Quando a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livra o homem da lei do pecado, mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela só vai ter o poder de livrar o homem da lei do pecado e da morte, se ele crer. Se ele crer, se ele tomar posse, né? Se ele andar nessa lei. Que lei? Lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. É a única que pode livrá-lo da lei, do pecado, da morte. É a única que pode livrar ele, né, do pecado. E essa lei está em quem? Em Jesus. Essa lei está em Jesus. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é que livra o homem da lei do pecado e da morte, né? Então aqui, porque a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão,
o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus. Então ele é o único caminho. Ele é o único caminho que livra o homem do pecado. O único caminho, irmão. Tem muitos homens aí que escolhem vários caminhos, mas a palavra diz, né, lá em Provérbios, que há caminhos que para um homem lhe parecem direito, né? Tem caridade no meio? Tem, né? Tem muitos que fazem caridades aí, irmão, material. Tem muitos que fazem caridade, que são verdadeiros? São verdadeiros. São sinceros? São sinceros. Mas nenhum homem será livre do seu pecado e justificado diante de Deus sem Jesus. Ele é o único caminho que pode libertar o homem do seu pecado. Ele é o único caminho que pode o justificar diante de Deus Pai. É o único caminho. E ele mesmo disse aos discípulos, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, os homens traçam vários caminhos. Não, por aqui também dá. Opa, vou cortar caminho. Não tem outro nome. Não há outro nome. Não é José, não é Jessé, não é Jeová, não é Buda, não é nenhum desses. E muitos outros nomes que por aí vão. Não é Maria, não é João, é Jesus. Esse é o único nome que pode livrar o homem dos seus pecados e o justificar diante de Deus. Esse é o único nome, irmãos, que pode livrar totalmente o homem, né, das trevas e da região em sombra da morte. Por quê? Por que os homens estavam em trevas e na região em sombra da morte? Porque estavam em pecados. Porque todos eram pecaminosos. Todos eles tinham pecados. Todos eles. Né? E a palavra lá em Romanos 6 mesmo aqui, ó, olha só, 6,14, nos diz o que aqui? Não é 6,14. 6,23. Opa. É isso mesmo. Olha só, no 20 em diante, irmãos. Fala assim, Paulo, ele diz, ó, porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais? Então, das coisas de que agora vos envergonhais? Quer dizer, Jesus ele nos deu um entendimento, né, para conhecermos aquilo que era verdadeiro. Quando ele nos deu entendimento, nós vimos que nós estávamos o quê? Nus. Né? Estávamos nus, espiritualmente. Ou seja, não tínhamos vestimenta espiritual. Ou seja, nós estávamos em pecados. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós éramos inimigos do reino, inimigos de Deus. Éramos inimigos.
Quer dizer, que fruto nós tínhamos? Daquilo a qual agora nós nos envergonhamos. É por isso Paulo fala, nós fomos livres, nos meteremos de novo debaixo, né, da lei, daquilo que um dia nós fomos libertos, ou seja, debaixo do pecado, de modo nenhum, né, irmãos? Então aqui, porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que frutos tinhais? Então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte, ou seja, era a única porta que tinha, a única porta aberta que tinha era essa, né? Era para ir para o inferno, ou seja, a morte. Mas Jesus, ele veio nos trazer, irmão, com um dom gratuito, a sua vida, e vida com abundância. Vida com abundância. Mas como é que eu me livro do pecado? Como é que eu me limpo do pecado, então? Se confessando a Ele, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, confessando a Ele: Senhor Jesus, eu fiz isso, eu estou assim, eu penso essas coisas, eu falo isso, confessando a Ele. Ele está atento. É só confessar, é só se arrepender, e não praticar as mesmas coisas, né, irmãos? Eu vou falar assim que é simples. O mais difícil é ir para o inferno. E muitos vão para lá, infelizmente. Por quê? Porque não se arrependeram, porque primeiramente não creram, né? Tem muitos que não quiseram ouvir, tem outros que ouviram, mas não creram, tem uns que não buscam, assim como diz lá a palavra lá, não havia ninguém que buscasse a Deus, ninguém. E hoje, com toda essa tecnologia que tem aí, será que buscam a Deus? Com tantas coisas que a vida traz, né? O ditado aí, vamos viver a vida. Vamos viver a vida é bela. A vida é bela, irmão, né? Realmente, a vida é bela, bela morte, depois. Porque enquanto a pessoa tem vigor, né, em viver, só que é o seguinte, é aquele negócio, nós não sabemos do dia de amanhã, né? O último dia não é quando Jesus ele vier. O último dia é enquanto a pessoa estiver de olhos abertos. Então, quanto antes ela se livrar do pecado, melhor para ela. Quanto antes ela se livrar, né, desse peso, para ela é melhor. Muito melhor, né? Realmente, a vida é bela, mas essa vida que é concernente ao mundo, como diz Provérbios, que há caminhos que para um homem lhe parece direito, o fim deles, infelizmente, são caminhos de morte. Caminhos de morte. Aí tem aquela parábola, né, do rico lá, insensato lá, que fala, cega, né, goza a minha alma, se alegra. Quer dizer, ele derrubou os celeiros que já havia, só que era pequeno, de tanta riqueza que ele já possuía, né? De tanta herdade, construiu outros maiores, e ali foi vivendo. Aí o profeta fala, louco, Jesus, né, diz, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tem preparado? Para quem será? O que eu tenho preparado? Às vezes eu me bato na minha mente, fica martelando, Senhor Jesus, o que eu tenho preparado para ti, Senhor? Me ajuda. O que eu tenho preparado para ti, Senhor? Eu tenho que preparar o caminho do Senhor. Eu tenho que me preparar. E começando a me arrepender dos meus pecados, me arrepender das minhas iniquidades, né? Me arrepender das minhas mazelas. Então aqui, fala assim,
no 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação, no 22, irmão, versículo, olha só. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é a vida por quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o dom gratuito de Deus, ele só veio de uma maneira. Somente de uma maneira. Fora dessa maneira, não há outra. Ou seja, que maneira? Através de Jesus Cristo. Né? Como fala aqui, ó, porque, mas agora, libertados do pecado, né, e servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo Jesus, nosso. Então é o único caminho, é Ele, Jesus. Somente Ele pode libertar. Somente Ele pode nos livrar. Somente Ele pode nos justificar. Não há outro, irmãos. Não há outro. Nunca houve, não há e nunca haverá outro que pode livrar o homem do pecado, que pode justificá-lo diante de Deus. Só Jesus. E eu aqui no capítulo 5 de novo, aqui no versículo 1, nos diz de novo aqui, sendo, pois, justificados temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que se diz ser de Deus, tudo que se diz, né, adorá-lo, glorificá-lo, né, ser justificado diante dele, não tem outro caminho a não ser por Jesus. Esse é o único caminho. Porque até para se ter paz com Deus, é pelo seu Filho, que é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Então, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada, olha só, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo, pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Nós éramos bons, mas Jesus, ele morreu por nós. Jesus, ele morreu por nós. Nós éramos pecadores. Efésios 2, né? E nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Nos vivificou. Nós não éramos bons. Até mesmo Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Outro disse, bom mestre, né? Jesus disse, só há um bom, que é Deus. Só há um que é bom, Deus. Ele transferiu a honra e a glória para o Pai. Jesus era bom? Com certeza, sem dúvidas nenhuma.
Mas mesmo assim, ele não usurpou a glória de Deus. Ele não usurpou. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, os irmãos abram lá. 2 Coríntios, capítulo 5. Olha só o que se sucedeu. Então, aqui no 16 em diante, fala assim, ó. Paulo, ele nos dá esse 14. Versículo 14, olha só. O que Paulo ele diz aqui, ó. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos. Quer dizer, ele morreu pelos pecadores, porque não havia um justo sequer. Não tinha ninguém. Todos estavam debaixo do pecado, certo? Como nós tínhamos lido lá. Ó. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só, irmãos, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Que mundo? Os homens. Não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então agora, irmãos, a palavra da reconciliação está em cada um de vós. Está em cada um de vós. Para quê? Para que os homens possam serem livres, libertos dos seus pecados. Possam ver a luz na vida dos irmãos. Aquela luz, sabe aquela luz no final do túnel, quando a pessoa acha que não vai mais sobreviver, né? Quando a pessoa acha que não vai dar certo, você é aquela luz. Jesus, ele deixou em suas mãos a palavra da reconciliação, né? De sorte que somos, no 19, isto é, Deus estava com Cristo, em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aí aqui fala, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus pecou? Não. E na sua boca não se achou engano. Nele não havia dúvidas nem sombras de variações. Era sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Ele é a verdade. Ele é o sol da justiça. E foi por ele, né, por Jesus, que nós somos capazes de sermos reconciliados com Deus. E não somente ser reconciliados, irmãos, né, mas os outros que se achegam também podem ser reconciliados através de nós. Porque Jesus aqui, Paulo ele diz, né, no 19, né, e pôs em nós, olha só, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então a palavra da reconciliação está em cada um de vós. Só que a palavra da reconciliação,
ela não divide o mesmo lugar que o pecado, né? Ou seja, o Espírito Santo, ele não divide lugar com o pecado. Por quê? Nós já fomos livres. Hoje nós temos entendimento como que nós nos livramos das nossas antigas, né, dos nossos antigos pecados, das nossas mazelas, das nossas iniquidades. Então ele não divide local com o pecado. Por quê? Porque vós sois templos do Espírito Santo. Cada um de vós sois templos do Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, em vós, a qual foi posta a palavra da reconciliação, em vós habita o Espírito Santo, em cada um de nós. Então, tomem posse disso. Tomem posse, irmão, que Deus está em vocês. Deus está em vocês. Amém? Aqui em Hebreus, capítulo 12, os irmãos podem abrir lá. Hebreus, capítulo 12, é só um versículo. No 4 fala assim, irmão. No versículo 4, só o versículo 4. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra? Nós ainda não resistimos. Mas nós sabemos quem resistiu. Resistiu e venceu. E ele nos faz mais que vencedores. Porque cada um de nós podemos vencer o pecado, irmão, por Jesus Cristo. Não por nós mesmos, mas por Jesus. Porque é Ele quem nos dá força. É o Espírito Santo. Ele nos deixou o Espírito Santo para que nós pudéssemos recorrer a Ele. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, toma posse do meu ser. Espírito Santo, toma posse do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, dos meus pensamentos, do meu coração. Toma posse da minha vida, me governa, me conduz, me ajuda, me dá entendimento, me dá discernimento. Espírito Santo, o que eu faço? Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Ele nos deixou, e os seus ouvidos estão atentos, irmão, às nossas orações. Está atento. Não existe ninguém mais atento do que o Espírito Santo, do que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe. É só pedirmos. Diz o ditado, né? Quem não chora, não mama. Então, nós temos que chorar aos pés dele. Temos que chorar, para que cada dia mais possamos nos despojar da velha criatura, desse barracão, das vontades pecaminosas, das coisas que são deste mundo. Cada dia. E Ele vai nos ouvir, e Ele vai nos ajudar, com certeza. Ele mesmo diz, lançai sobre mim a vossa ansiedade, pois eu tenho cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 2. Estou terminando já. Eu acho. 1 Pedro capítulo 2. Tem um louvor que fala, né? Em ti fomos feitos justiça, justiça de Deus. A outra parte eu não conheço, mas não estou lembrado, mas fala, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que hoje fôssemos feitos justiça de Deus, através dele. Jesus não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, se fez maldição por cada um de nós, para que hoje nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus, e sermos livres do pecado.
livres. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, irmãos. Olha só. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Até aqui, irmãos. Os irmãos compreenderam que somente por Jesus nós somos feitos justiça de Deus e somos livres, libertos dos nossos pecados. Porque, irmãos, não é somente o adversário que anda em derredor, bramando como leão, mas o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado também nos rodeia de perto, bem de perto. Por isso que nós temos que orar sempre, né? Para sermos livres do pecado que tão de perto nos rodeia. E é Jesus mesmo, o próprio Espírito Santo do Deus vivo, é quem nos livra do pecado, irmão. Então, aqui, como fala, né? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não a injuriava. Ou seja, não pagava com a mesma moeda, né? E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Se Jesus, ele nos deixou as suas pisadas para que nós pudéssemos segui-las, e ele mesmo, ele tinha poder, irmão? Ele tinha poder para orar e pedir vários anjos para vir ao seu favor, mas ele padeceu até o fim, como uma ovelha muda. E se ele entregou ao Pai que julgava justamente, quem somos nós para não entregar a ele também? Nós temos que entregar a Cristo, né? Que julga justamente, ao Pai que julga justamente, né? Olha só, o qual quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Essas coisas só foram possíveis através do nosso Deus, Jesus. Somente Ele, irmãos. Como tinha dito, muitos homens traçam vários caminhos, vários, mas somente um vai levar ao Pai, e esse caminho é Jesus. Não tem outro. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo abençoe grandiosamente a vida dos irmãos, dando entendimento, discernimento, autoridade, intrepidez, ousadia, coragem, alegria, irmão, perseverança, ânimo e alegria de estarmos reunidos em comunhão, mesmo mediante atribulações, perseguições, mesmo mediante, irmão, dificuldades, devemos colocar Jesus, né, entregar a Jesus, né, todas as coisas. Entrega ao Pai, entrega a Cristo. Amém? Se entregue a Ele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente.
Vamos orar? Temos oração?